O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, sugeriu à Ordem dos Advogados do Brasil que investigue a conduta do advogado Paulo Faria, que atua na defesa de Daniel Silveira. Faria se manifestou no âmbito de um pedido do ministro Alexandre de Moraes, do STF, para comprovar o pagamento de multa do ex-deputado em virtude de supostas violações de medidas restritivas. Entre outros argumentos, Paulo Faria afirmou que Silveira não tem renda nem bens suficientes para quitar o débito. Conforme Gonet, na petição apresentada à Justiça, o advogado teria faltado com a urbanidade e usado expressões com claro excesso. Nas redes sociais, Paulo Faria comentou o caso. Falta de urbanidade, caro PGR, é deixar Daniel Silveira preso e utilizar desses subterfúgios de multas, misturar multas, dias multa com multa por descumprimento de medidas cautelares. Isso é um absurdo, né? E isso sim é falta de urbanidade. Olá pessoal, fui surpreendido ontem com a petição da PGR me acusando de não urbanidade, mas não é verdade, porque eu combato violação de prerrogativas, eu combato a violação das leis e Constituição, e essas pessoas não gostam muito de ser confrontadas. Então tudo para eles é ofensa, excessos, mas os excessos que eles praticam me acusando de má-fé, me perseguindo, multando, violando minhas prerrogativas, isso aí é silêncio total. Mas eu sigo na luta e vamos seguir em frente e também vou tomar as providências aí contra o PGR, porque isso é inadmissível, esse tipo de coação, de constrangimento. O Fabio, o advogado Paulo Faria citou ali excessos, má-fé e vale lembrar que no mês passado, Paulo Faria foi multado pelo ministro Alexandre de Moraes no valor de R$2.000 por uma suposta litigância de má-fé. Isso porque o advogado Paulo Faria teria entrado com muitos recursos no STF, segundo o entendimento de Alexandre de Moraes. Então vamos explanar bastante para o pessoal não ter dúvida a dupla moral da justiça brasileira, né? Nós tivemos aí Cristiano Zanin, que na época do governo do Lula, quando o Lula estava condenado, ele ficou com recursos, né, embargo dos embargos, coisas assim que realmente era até absurda para quem acompanhava de perto, como eu sempre acompanhei. Jamais foi condenado por litigância de má-fé e bem pelo contrário, né? Todos os amiguinhos ali diziam, olha, este é o papel do advogado, é esse que o papel que o advogado tem que fazer, usar todos os recursos, né, para poder, em favor do cliente dele. Aí do outro lado nós temos então o meu querido amigo Paulo Faria, um valente advogado, tá? Que tem enfrentado assim coisas absurdas. O que ele tem? Ele tem petições ignoradas nos múltiplos processos que correm ou no TSE ou no STF. Todo mundo gosta de ignorar, acha que não tem que responder petição que está no prazo processual. Aí você tem, né, de um lado, Cristiano Zanin, que eu dei exemplo, foi condecorado a ser ministro do Supremo, né, com a indicação do Lula. O Lula vai lá e indica o próprio advogado, e você não vê ninguém da sociedade, não vê nem aquele pessoal que o Alexandre de Moraes acabou de citar aí para falar da inteligência artificial, a AGU, PF, Anatel e a Ordem. Aí nós temos, então, uma manifestação de realmente cair o queixo de tão imoral que é do PGR aí, o Paulo Gonet, que eu sempre fiquei de olho, né, aliás. Paulo Gonet vem e fala, olha, OAB, olha o absurdo, tem um advogado aqui que está falando demais, que está recorrendo demais, que não está aceitando, por exemplo, ser indicado nos autos ou receber intimações de forma eletrônica, porque nós temos que seguir a lei. Olha o absurdo, porque entre uma das coisas que o Paulo mostrou para nós, que o pessoal não tinha, por exemplo, noção de quanto era difícil esses processos aí no Supremo, que a maioria são processos físicos, eles fazem para dificultar que advogados que não militam lá no Distrito Federal fiquem diante desses casos. Então, são sempre aqueles advogados, o mesmo clubinho, a mesma gente. E o Paulo Faria inovou nesse sentido. E óbvio que a gente tem que priorizar pela transparência, pela agilidade, porque quem é que vai ser contrário a isso? Quem não está com boa intenção. Então eu fico assim,
mais do que revoltada, eu fico com aquele sentimento de indignação profunda e de pesar, porque é neste momento que eu realmente esperaria, né, que a Ordem dos Advogados se levantasse em favor das prerrogativas dos advogados que o Paulo Faria tanto defende, ou que o Paulo Gonet, por ser um procurador, né, um defensor, aí deveria ser do fiscal da lei, que é o Ministério Público, também se levantasse e falasse, espera um pouco, né? A advocacia é essencial para a democracia, e não isso, ficar questionando urbanidade de advogado que está discordando nos autos. O Paulo Faria peticiona e peticiona mesmo. Quem é cliente dele está bem assistido. O problema não é a assistência dele, o problema é a perseguição, porque quando não começa a dar certo, aí vem para o lado pessoal. Então, assim, eu deixo aqui, né, o meu desagravo a este ato praticado e gostaria, né, por um milagre, que a OAB esclarecesse e finalmente defendesse, não é o Paulo Faria, mas é todos os advogados do Brasil que devem ter acesso integral aos autos, como está muito bem claro na nossa Constituição e nas outras leis que regulam, principalmente a profissão da advocacia. Isso é um grande desrespeito, e advogados de esquerda deveriam se unir nisso, porque já chegou em vocês e vocês sabem do que eu estou dizendo.